Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mitologia templária, dos Cavaleiros Templários, dos Jesus Ávila Granados, os conceitos esotéricos da Ordem do Templo. Isso interessa muito a galera das lojas maçônicas, né, que se dizem herdeiros dos Cavaleiros Templários da Idade Média e tem muita teoria da conspiração em relação a eles. Vamos conhecer um pouquinho dos seus mitos. Os Oguzes são os mais célebres e importantes dos povos turcos. Quando os seljúcidas entraram em cena na história, nas cruzadas, os Oguzes elevaram-se à mesma posição, introduzindo-se na liderança do mundo turco. Quase todos os turcos que hoje vivem na Turquia, nos Balcãs, no Iraque, no Irã, no Cáucaso e no Kurdistão são Oguzes. Os outros turcos, ou seja, os uzbeques, os uigur, os cossacos, os kirguizes, os tártaros da Crimeia, os de Kazan, os tchecos, os Yakuk e outros não são oguzes, embora falem uma língua semelhante. Atualmente todos eles, de acordo com o dialeto que falam, estão divididos em três grandes grupos: os Manli, na Anatólia e Turquia, Azeri e turcomanos. Os bizantinos chamavam os oguzes de Uz, os russos os denominavam de Torkt, plural de Terk, que significa os que vêm de fora, os estrangeiros. No século XI, os oguzes haviam fundado um estado ao norte do Mar Negro, exatamente no Turquestão russo, estendendo-se até a Grécia, apesar de que não tardariam a se fundir com os demais povos turcos e as populações cristãs. Seu chefe tinha o título de Yabgu. Seu território abarcava uma ampla faixa de terra entre o Mar Cáspio e o lago, ou Mar de Aral, estendendo-se sobre os territórios próximos, incluindo o gélido deserto de Karakum. Era um povo sedentário, onde uma cultura elevada. Muitas cidades oguzes foram estudadas ao longo de campanhas recentes de escavações arqueológicas. A extensão dessas cidades e sua autodemografia ficam claras, por exemplo, em Karaspantep, perto de Iasi, que abarcava uma superfície de 510 mil metros quadrados, ou em Sabran, sobre o curso do rio Sirdarya, com uma área de 444 mil metros quadrados, toda ela cercada por uma muralha sólida. Na maioria das vezes, as cidades tendiam-se a uma distância muito próxima umas das outras, prova de sua alta densidade demográfica. Qual que é a origem dos seljúcidas? Os oguzes se dividiram em 24 tribos, diferentemente das 12 tribos bíblicas, 12 chamadas Bozok e 12 Usok. As tribos descendiam dos 6 filhos de Oguz Han: Gun, Ai, Ildiz, Gok, Dan e Denis Han. Cada um deles teve 4 filhos, deu um número de 24 tribos. Os seljúcidas, Selçuk ou Gulari, vêm dos Kinik, que eram descendentes da tribo Usok, enquanto os otomanos, os Manogulari do Sai, descendentes diretos da tribo de Bozok. Os seljúcidas reinaram nos territórios dos oguzes a partir do ano 990. Eles tinham o título de Yabgu e sua geografia cobriu uma superfície de 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa família, que antes havia possuído o Beylik da tribo Kinik, constitui o núcleo hereditário do estado seljúcida, cujo chefe tinha o título de Subase. O Subase, Durak Bey, morto em 903, foi substituído por Seljuk, o Seljuk Bey, chefe que empresta o nome à dinastia. Segundo a lenda, Seljuk Bey morreu no ano 1000, com a idade de 115 anos. Em 915, converteu-se ao islamismo e, assim como o soberano, todo o prestigioso clã Kinik. Em 999, o estado semânida, de origem iraniana, que dominava a Transoxiana e o Khorasan, foi desmembrado e seu território dividido entre 2 impérios turcos, o dos Karakanidas e o dos Gaznévidas. Atacando esses grandes estados turcos, os seljúcidas se prepararam para tomar o sultanato. Com os Gaznévidas, os enfrentamentos foram excessivamente violentos. Os seljúcidas atacaram esse estado, afligido pela morte do sultão Mahmud de Gazna,
ocorrido em 1030. Nesse mesmo ano, os dois irmãos mais novos de Seljuk, Chagri e Togril Bey, empreendem a conquista de Khorasan. Em 1307, depois de uma luta ferrenha, entra na cidade de Merv, estabelecendo seu estado sobre bases sólidas. Pouco tempo depois, a torre inexpugnável de Nishapur não demora a ser tomada. Ao mesmo tempo, Togril Bey é proclamado sultão imperador em agosto do ano de 1038. A Batalha de Dandanakan. Depois dessa batalha, os Gaznévidas abandonam aos seus rivais um país tão vasto e rico como o de Khorasan. O sultão Masud de Ghazni, percebendo a ameaça seljúcida, descuida momentaneamente de seus assuntos do Indo e socorre Khorasan com o grosso de seu exército. Aconteceram muitas escaramuças, pois os Gaznévidas eram muito mais numerosos. Ao final, uma batalha importantíssima mudaria o curso da história. Em 23 de maio de 1040, em Dandanakan, perto de Merv, o exército Gaznévida que enfrentava Chagri e Togril Bey supunha ser a máquina de guerra mais formidável do mundo. Suas mudanças de manobras eram verdadeiramente espetaculares. Contudo, os oghuz optaram pela unidade de ação, dentro de uma ordem que os Gaznévidas não conseguiram desfazer. O exército seljúcida se impôs e os Gaznévidas foram derrotados e humilhados. Dessa forma, os seljúcidas confirmaram sua posse de Khorasan. A campanha de Dandanakan foi um marco memorável na história turca. Daí em diante, nenhum obstáculo sério se interporá entre os turcos oghuzes e o mar. De fato, a união acontece uma geração mais tarde. Os Gaznévidas abandonarão o Irã, os seljúcidas, retirando-se para o Afeganistão e o Indo. Pouco depois, irão se declarar vassalos dos seljúcidas. Depois de Dandanakan, o grande Hakanato turco não foi mais representado pelos Karakanidas, que não tardaram em prestar sua submissão aos seljúcidas. O sultão Togril Bey foi o primeiro Hakan, ou emir, entre 1040 e 1063. Os califas abássidas do Iraque se submeteram aos seljúcidas. Na sexta-feira de 15 de dezembro de 1055, o califa Caim fez com que Kutbe, ao Corão em turco, fosse lido ao sultão Togril Bey em Bagdá. Os turcos oghuzes haviam tomado posse completa do mundo islâmico. Os seljúcidas não demoraram em encurralar os xiitas no extremo norte-ocidental do continente africano. Mais tarde, os califas se converteram em chefes espirituais. A pujança temporal será o tributo dos Hakan turcos. Nessa época, um copista árabe, Ibn Hassul, fez este comentário histórico a respeito desse povo. A qualidade dos turcos é sua atitude de chegar à liderança e ao controle de uma comunidade. Eles foram criados para dominar e dirigir, para dar ordens e governar. Temos, por exemplo, países como o Egito e o Iraque, situados bem longe do território turco, com o inconveniente da diferença de língua. Um punhado de seljúcidas introduzidos nesses países não encontrou dificuldade para conquistar o poder. Então isso aí é um pouco da história, não dos templários propriamente dita, mas dos inimigos dos cavaleiros templários, que eram os muçulmanos, os turcos, e as várias tribos, os seljúcidas, os oghuzes, a batalha de Dandanakan, tudo que foi fazendo a unificação do Império Turco, e depois a questão da conquista da Terra Santa, que vai ser o grande motivo das cruzadas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho para dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.